Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 6, versos 29, 30 e 31. Os semideuses e os demônios declaram trégua. Devairochani Marsinam Guptam Chasurayutapaihi Shriya Paramaya Justam Jitashesham Upagamam. De todos os semideuses Vairochani, Abali Raj, o filho de Virochana, Arsinam, sentando-se, Guptam, bem protegido, Cha e Asura Yutapaihi, pelo comandante dos Asuras, Shriya, por opulência, Paramaya, supremo, Justam, abençoado, Jita Shesham, que se tornou o proprietário de todos os mundos, Upagama, aproximaram-se. A tradução é a seguinte: os semideuses aproximaram-se de Bali Maharaj, o filho de Virochana, e sentaram-se perto dele. Bali Maharaj era protegido pelos comandantes dos demônios e era muito opulento por ter conquistado todos os universos. Após satisfazer Bali Maharaj com palavras amistosas, o senhor Indra, o rei dos semideuses, que era muito inteligente, submeteu-lhe com cortesia todas as propostas que ele recebera do senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Bali Maharaj, seus assistentes, encabeçados por Shambhara e Aristanemi, e todos os outros residentes de Tripura, aceitaram de imediato as propostas apresentadas pelo rei Indra. Então agora vem um significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Pode-se inferir deste verso que política, diplomacia, propensão a enganar e tudo o que encontramos neste mundo em termos de negociações individuais e sociais entre dois partidos apresentam-se também nos sistemas planetários superiores. Os semideuses foram a Bali Maharaj com a proposta de fabricar néctar e os Daityas, os demônios, logo aceitaram-na, considerando que uma vez que os semideuses já estavam fracos, ao se produzir o néctar, os demônios tomá-lo-iam deles e usá-lo-iam para seus próprios propósitos. Os semideuses, de certo, tinham intenções semelhantes. A única diferença é que o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, estava do lado dos semideuses, porque estes eram seus devotos, enquanto os demônios não se importavam com o Senhor Vishnu. No universo inteiro há dois partidos. Muito interessante. O partido de Vishnu ou o partido da consciência de Deus e o partido ateísta. O partido ateísta nunca é feliz ou vitorioso, porém, o partido da consciência de Deus é sempre feliz e vitorioso. Devairochani Masinam Guptam Chasurayutapaihi Shriya Paramaya Justam Jitashesham Upagamam Mahendra Slakshnanaya Vacha Santvaitva Mahamati Abhyabhasatatat Sarvam Sikshitam Purushottamad Tatvarochatat Daityasya Tatranyeye Suradipah Shambharo Rishtanemischa Yechatripura Vasinaha. Esses são todos os 3 versos que lemos em sânscrito. A tradução nós já vimos, o significado também. Agora, nós temos, então, a continuação do capítulo que estamos lendo, que trata da negociação, da trégua entre os dois grupos, o grupo dos semideuses
e o grupo dos demônios. O grupo dos semideuses tinham procurado Krishna para dizer que eles estavam sendo vencidos pelos demônios e que eles estavam perdendo tudo, perdendo suas próprias moradas. Eles estavam invadindo os planetas dos semideuses. Os demônios estavam invadindo os planetas dos semideuses, tomando os planetas. Eles penetravam nesses planetas, se infiltravam no meio de todas as pessoas, derrotavam toda a guarda, modificavam toda a política de proteção, de controle e tomavam conta. Os semideuses tinham que fugir dos seus planetas e com as suas naves espaciais e irem para outro canto do universo. Mas quando chegava lá, de novo, outro grupo de demônios invadia e tudo. Eles estavam passando um grande problema. Esse problema no universo ou em vários universos. Então, a gente também vê alguma coisa dessa acontecendo aqui entre nós, não é? Isso também existe. E então todas essas histórias são muito instrutivas para que possamos trazer para a nossa experiência social, a nossa experiência política, a nossa experiência individual, ao dirigir a nossa própria vida, ao dirigir a grupos na sociedade, ao interagir com a sociedade em busca da promoção social, em busca da iluminação espiritual. No caso específico de nós que acordamos tão cedo, imagine, né? O lugar onde estamos. Percebam a estrada que nós enfrentamos para chegar até aqui. Todos os motoristas lamentaram pelos seus próprios carros. Chegavam, parecia que estavam sentindo dor neles próprios quando o carro batia nas pedras, nesses buracos todos aí. O nosso até chegou a quebrar. Está quebrado agora, vamos ter que sair daqui rebocado. E aí dormimos tarde, acordamos cedo, estamos aqui uma hora dessa, que podíamos estar na cama dormindo, estamos uma hora dessa tendo acesso a uma literatura antiquíssima, clássica da literatura indiana, com versos em sânscrito que nós nem entendemos o significado, que precisa ter a tradução, e também não entendemos o significado hermenêutico. Para nós é inteiramente hermético. Se nós não tivermos uma explicação de Prabhupada, nós permanecemos sem entender do que está tratando. Quantas vezes nós pegamos um livro em casa de Prabhupada para ler, lemos e ficamos perdidos no significado. No começo, então, do nosso movimento, às vezes deixamos de ler, justamente por isso, porque não entendemos, até que começamos a assistir às aulas, como agora, e começamos a pegar o fio da meada, e aí fica uma grande aventura ler, porque a gente vai descobrindo coisas maravilhosas. E cada leitura que nós fazemos, repetida, dos livros, novos significados vão se revelando. E nós vamos, então, entrando em contato com essa sabedoria que é tão importante para a nossa iluminação espiritual. Então, aqui, a programação que nós temos é para despertar a nossa consciência adormecida. A nossa consciência original adormecida. Esses corpos materiais que agora possuímos não são os únicos corpos que temos possuído em nossa experiência como almas condicionadas. Em um dado momento, nós nos tornamos almas condicionadas, viemos para o mundo material e tivemos que obter esse corpo para poder viver dentro desse mundo. A alma espiritual é composta por elementos que não encontram facilidades para existir dentro desse mundo. Satchidananda. A alma espiritual é composta por eternidade. Esse mundo é temporário. A alma
a alma espiritual é composta por Chit, por consciência plena. Aqui a gente tem que estudar duramente para poder adquirir algum tipo de conhecimento e para desenvolver a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo. E às vezes essa visão de mundo vai mudando com o nosso amadurecimento e ficamos simplesmente na plataforma material. Mas a alma espiritual é Chit, ela tem esse conhecimento pleno de tudo, ela não carece de conhecimento. E a alma espiritual também é Ananda, e Ananda significa bem-aventurada, mas aqui na experiência material nós somos muito desventurados, nós não temos bem-aventurança, felicidade constante, tudo aqui é temporário. Quando na melhor das fases que estamos passando, tudo muda e a gente fica sofrendo de repente. É bem complexo esse mundo, a felicidade aqui é temporária, a gente sabe disso. O Bhagavad Gita descreve essa experiência na vida material como Dukhalayam Asashvatam. Dukha significa sofrimento, Dukhalayam, Layam significa lugar, que aqui é um lugar onde a gente encontra sofrimento. Então, Dukhalayam e Asashvatam. Asashvatam significa que não é eterno, que tudo é temporário aqui. Então, ainda bem, né? Porque o sofrimento também é temporário. De vez em quando a gente começa a ficar feliz, ou então para de sofrer um pouco e se sente muito aliviado daquilo. Ainda bem, a gente com isso vai adquirindo experiência dentro do mundo e começa, quando obtém um conhecimento transcendental como esse, quando a gente acorda cedo e vem assistir uma leitura dessa, a gente começa a despertar a nossa consciência adormecida. O processo de Bhakti Yoga é todo encaminhado para o despertar da nossa consciência espiritual. E as necessidades do corpo fazem um movimento contrário. Totalmente contrário. É sempre em busca de coisas materiais, o conforto do corpo, a saúde do corpo, e é para evitar a morte o tempo inteiro. Estamos constantemente a sobrevivência do corpo. Quanto precisamos trabalhar somente para pagar as contas? Imagine, né? É bem duro viver dentro desse mundo. Mas não precisamos lamentar a condição em que nos encontramos mais. Já quando o conhecimento espiritual vem, a gente se livra dessa lamentação. Quando a gente obtém a iluminação e a plataforma Brahma Bhuta é despertada em nós, na Sochati, na Kankshati. Krishna vai dizer isso também no Bhagavad Gita. A gente nem deseja, nem lamenta. Então, a gente simplesmente vive a vida com esperança. A esperança de que eu agora sim estou construindo a minha consciência, estou construindo a retomada da minha consciência espiritual. Eu estou construindo a minha verdadeira natureza como Satchidananda, parte integrante de Krishna. Krishna é Satchidanandazão e nós somos Satchidanandazinhos. Assim, Krishna tem todas essas virtudes, Sati e Ananda, em abundância e sob controle. Nós não temos sob controle. Nós perdemos rapidamente. Às vezes, por falta de controle mental, nós perdemos a nossa felicidade. Estamos muito felizes, mas encontramos algo que está fora dos critérios de que eu compreendo e aceito por a minha individualidade, a minha personalidade, o meu signo, o meu jeito de ser, o meu dosha e tudo mais. Então, eu prefiro comprometer a minha felicidade que eu já vinha cultivando e tentar resolver isso. Eu vou até o fim para resolver. Eu vou bater pé firme para resolver essa questão material. Imagine. A gente não dá vazão à bem-aventurança.
e faz com que essa bem-aventurança impregne toda a nossa experiência mundana, toda a nossa experiência material. Por quê? Porque somos definitivamente almas condicionadas. Mas há uma esperança para a gente. Não é que seremos assim para sempre, estamos condenados. Não, o processo de Bhakti Yoga é o processo de conscientização, de iluminação espiritual. E essa iluminação espiritual, em um dado momento, vai iluminar as regiões mais obscuras da nossa mente, da nossa inteligência e até mesmo do nosso coração. No nosso coração se depositam as sementes dos desejos materiais. Bija. Bija significa semente. E elas ficam guardadas no nosso coração, esperando tempo bom. Quando vem a umidade natural, quando vem a luz solar, uma semente brota. E quem põe sementes de grãos para germinar, percebe que precisam de um determinado cuidado, oferecer tudo, a umidade certa, não pode ser demais para não afogar, não sei o que, e daqui a pouco a gente tem broto de alfafa, broto de lentilha, broto de grão de bico, de quinoa, que é bem rápido. Temos todos esses brotos porque a gente criou. Então, no nosso coração está cheio de sementes desse jeito. Sementes de atividades passadas que ainda não produziram as suas reações. Elas são chamadas, enquanto estão no coração, de aprarabdhas. Elas estão ali dentro do coração, mas elas não germinaram. Aí quando vem a situação ideal, a gente cai na armadilha e elas brotam. E quando elas brotam, com aquela força que a gente vê na semente quebrando o tegumento, né? Aquela membraninha que fica ali fora, ela quebra ali e começa, bota duas protuberâncias, uma para baixo e uma para cima. Uma vai ser a raiz principal, a outra vai ser o caule. Ela põe assim. Aí fica duas protuberâncias assim, que depois de quebrar aquela celulose, que é o tegumento que protege a semente para ela viver no ambiente até que tenha oportunidade. Então, assim, o mesmo ocorre com as sementes no nosso coração. E elas brotam. E quando elas brotam, aí elas se instalam e começam a mandar em nós os desejos. Agora, você lembre, ela é reação de um pecado passado nosso, de uma atividade. Vamos tirar a palavra pecado. Ela foi produzida como semente, como reação de uma atividade que a gente executou. Agora ela está ali no coração. Aí agora ela brota. Quando ela brota, não vem o sofrimento para a gente se purificar daquela ação errada que nos condiciona. Não, ela vem de uma forma bonita, cheia de vigor e começa a mandar sua energia e os desejos começam a surgir em nosso coração. Desejos relacionados com aquela ação que nós cometemos e que amadureceu na forma de uma semente e agora está brotando. Aí, quanto mais desejos nos motivam para a ação. Então, eu quero, eu gosto, eu vou fazer isso, a pessoa vai fazendo. Quanto mais ela faz, mais ela produz sementes para o futuro. E assim a gente fica nesse ciclo de samsara, gastando a vida inteira, nascendo e morrendo para produzir sementes de desejos. E esses desejos depois brotam e se tornam ações e criam novos frutos, novos desejos. E vamos ficando sempre. Então, a conscientização da nossa verdadeira natureza como Satchidananda é fundamental para despertarmos para o caminho contrário a isso. As sementes existem dentro do nosso coração. Sim, estamos conscientes disso, mas não vamos contemplar a natureza material. Porque da contemplação dos objetos dos sentidos
vem o apego. E do apego vem a luxúria, que já é a forma prática do apego, a ação para satisfazer aquele apego que foi criado pela contemplação. É tudo que a semente que está lá dentro precisa para se desenvolver. Como as sementes que nós brotamos, que nós cultivamos para plantar ou para comer como broto, germinado ou o que seja, as sementes precisam de umidade, de temperatura adequada, de luz solar, mas essas sementes do nosso coração precisam da contemplação dos objetos dos sentidos. E quando contemplamos os objetos dos sentidos, desenvolvemos apego e desejo de interagir. E a criatividade, a mente, instantaneamente começa a dizer: isso é legal, isso é bacana, vai dar certo, eu sou entusiasmado mesmo, eu gosto de viver. E a pessoa vai assim com aquela: eu sou assim mesmo, sinto uma alegria quando eu estou em contato assim com esse ambiente é tudo que eu gosto. Claro. E aí vai, e tudo vai brotando e brotando e brotando. Nós vimos o significado, né? Porque o contexto que estamos estudando aqui é de uma guerra entre semideuses e demônios. Vishnu veio, Krishna, e instruiu os semideuses. E foi feita uma proposta. E vocês viram como o que disse aqui, os demônios aceitaram a proposta instantaneamente. Instantaneamente, quando eles viram: a proposta é de fazer a batedura do oceano de leite para gerar néctar. Claro que nós vamos ganhar, como eles estão fracos. Estão fracos aí, as olheiras deles estão cansados de tanto lutar. Eles estão fracos, nós vamos aceitar. Foi isso que a gente leu aqui. Aí eles aceitaram instantaneamente, mas eles não consideraram um fator, que era o fator de que os semideuses haviam se refugiado em Krishna quando estavam fracos, e Krishna havia dado a proposta. Então, na proposta estava embutida o sucesso dos semideuses. Mas os demônios não sabiam disso. Algo parecido ocorreu com a batalha de Kurukshetra, que é mais conhecida por nós, não é? Duryodhana era uma pessoa muito culta, muito inteligente, e o nome dele significa duro de ser vencido. Duryodhana significa isso, duro de ser vencido. Então, quando ele queria a guerra, e os Pandavas não queriam a guerra, assim, queriam dialogar. Na verdade, eles estavam preparados para a guerra. Eles não tiravam a proposta de guerra completamente, não afastaram dos seus planos completamente a proposta de guerra, os Pandavas. Mas eles preferiam as conversas. E Krishna tentou, todo mundo tentou, Vidura tentou, todo mundo tentou fazer um acordo. Não aconteceu o acordo. Então eles foram para a batalha de Kurukshetra. E quando eles chegaram, definitivamente, na batalha de Kurukshetra, os Pandavas contemplaram o exército inimigo e fizeram: não, fulano está aqui, esse outro rei está aqui, olha quem está aqui. Todos eles ficaram completamente assustados. Não foi só Arjuna, a gente ouve no Bhagavad Gita a sensação de Arjuna. Mas Yudhishthira, quando viu, o que ele fez? Ele era muito bondoso. Instantaneamente, ele se pôs em posição de reverência e deu passos para frente. E todo mundo dizia: não, não, Yudi, volta, volta. Era o irmão, né? Volta, 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 pensando que ele ia se entregar, porque do lado de lá estavam os grandes mestres. E ele fez assim, nem olhou para os irmãos e foi. Aí Krishna disse: calma, ele só vai cumprir a etiqueta. Krishna teve que dizer isso, porque estavam todos os irmãos: e agora? Yudi vai, Yudi foi. Mas ele foi lá e se dirigiu a Bhishma e disse: eu queria sua permissão, vovô, né? Eu queria sua permissão para lutar e vencê-lo. Aí o Bhishma disse: não há chance, pode, você tem a minha permissão para lutar, mas não há chance de me vencer. Foi o que Bhishma Deva respondeu para Yudhishthira. Aí ele:
agradeceu, aí foi para Dona e disse a mesma coisa. Dona disse, vai em frente. Foi para Kripa, e Kripa também disse, siga seu Dharma. E ele voltou. E aí os irmãos ficaram mais tranquilos quando ele voltou. E Yudhishthira, depois disso, disse assim, vamos começar a guerra em poucos minutos, e se algum de vocês que está do outro lado desejar passar para o nosso exército, pode vir. Imagine que ambiente, né? E uma pessoa veio, se convenceu, olhou para ele, entendeu e saiu de lá e entrou e veio com o exército, mudou assim na hora. Mas Duryodhana, sabe o que ele tinha feito antes da guerra? Ele foi em cada reino, cada reinado, e convenceu o rei. Ele trocou favores com o rei. Assim, venha porque você vai ganhar tal, fica do meu lado, nós vamos ter uma grande guerra, fica do meu lado que você vai ter tal vantagem, tal outra vantagem. Ele convenceu muitos reis. Por isso, o estado de choque de Arjuna não é, para quem conhece a história, não é tão surpreendente. Já é surpreendente como aparece na Bhagavad Gita, mas não é tão surpreendente quando a gente entende o trabalho que Duryodhana teve antes de ir conquistando cada rei desse. Porque isso era padrão. Muitas vezes, em alguns casos, os Pandavas também foram convidar um rei. Quando chegaram, eles disseram, olha, eu sinto muito, já estou comprometido com Duryodhana. Imagine a situação. Então, eles começaram a guerra. Ali, nós sabemos, Arjuna eles foram até o campo de Kurukshetra e se encontraram nessa situação. Arjuna ficou confuso desse jeito. Mas ele tinha Krishna ali. Imagine, Krishna aceitou a posição mais baixa dentro da sociedade dos guerreiros. Eles têm postos também, né? Soldado, cabo, sargento, e vai subindo, né, até general. Eles também têm, assim. O quadrigário é o mais, nem é militar. O quadrigário, a pessoa que dirige a quadriga, é uma pessoa habilidosa da comunidade dos Shudras. Não é um kshatriya. Por quê? Porque se ele for um kshatriya, ele vai terminar pensando, não, eu vou conduzir para cá. Ele está me mandando ir para lá, mas eu vou para cá porque eu também sei que se ele for para cá, ele vai vencer. Não, precisa ser alguém que obedeça, que esteja pronto para aceitar a autoridade de quem está atrás. E quem está atrás vai sentado na quadriga e o quadrigário vai abaixo. E ele dirige o quadrigário com as armas na mão, com o pé. Então Arjuna batia no ombro de Krishna direito, batia no ombro esquerdo e Krishna ia assim. A mensagem que Arjuna dava para Krishna era com o pé. A etiqueta diz que os nossos pés são para caminhar. E nós não devemos tocar os nossos pés em ninguém. Imagine, e Krishna estava sendo tocado pelos pés de Arjuna, de um lado e do outro. Não é à toa que, em dado momento no Bhagavad Gita, Arjuna, desculpa aí pela intimidade que eu tomei. Às vezes a gente fazia piada na frente dos outros, zoava com sua cara, chamava você de Yadava, porque Yadava era um rei, Yadu era um rei da dinastia, mas era um rei que não tinha sido muito vitorioso, diferente do rei Bharata, que ele é chamado de Bharata. Krishna chama Arjuna de Bharata, descendente de Bharata. E Arjuna disse que antes chamava Krishna de Yadava, que era descendente de Yadu, que era um rei vencido, que teve muitas derrotas. Então ele tem que pedir desculpas. Não é à toa, porque ele tomou muita intimidade com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Imagine que situação. Então, nessa divisão de partidos, nessa divisão de interesses, nós nos identificamos. Nós nos identificamos com a Batalha de Kurukshetra. Alguns interpretadores do Bhagavad Gita até dizem que essa batalha não existiu, que ela existe dentro de nós,
não é verdade, ela existiu historicamente, porém, de fato, ela leva uma mensagem atemporal que pode ser trazida para a nossa realidade. Nesse ponto é verdade. Essa batalha, essa luta de conflito entre o que fazer e o que não fazer é muito sério. É por isso que no processo de rendição o discípulo se aproxima do mestre espiritual e diz: Kim Karam, o que devo fazer? Kim é que e Karam é fazer. Então, Kim Karam, o que devo fazer? Essa é a postura que o discípulo tem diante do mestre espiritual, porque é muito difícil decidir o que fazer e o que não fazer. É muito difícil. Existem razões para se fazer. Qualquer pessoa que comete algum tipo de erro, a gente já sabe, merece compreensão. Porque errar é humano. A gente até usa essa expressão, né? Errar é humano, mas não só os seres humanos que erram, não. Os animais também erram. Senão não havia vida no reino animal, porque um come o outro, a gente já sabe, né? E para o comido tem que cometer um erro, senão vai passear por onde não devia passear. Aí, crau, alguém vem lá e come ele. Então, sempre tem erros desse mundo. É muito difícil decidir o que fazer e o que não fazer. É preciso uma iluminação espiritual que venha com garantia, com selo de garantia. Sabe quando a gente vai comprar um produto e a gente olha para procurar os ingredientes para ver se tem alguma coisa com ovo, com não sei o quê, a gente olha e vê logo um V de vegano, aí não precisa nem ver os ingredientes, é vegano. A gente vai comprar e já sabe que não tem nada mais. Então é preciso ter esse selo. As fazendas que produzem alimentos sem agrotóxicos também recebem um selo de produtos sem agrotóxicos. E esse selo também é válido. A gente precisa ter um selo de garantia de que estamos no caminho adequado. E isso é dado pelo Parampará, a corrente de sucessão discipular que vem do próprio Krishna, a corrente de mestres e discípulos. E os semideuses estavam abrigados em Krishna. E embora os demônios soubessem, eles estão fracos, por isso estão pedindo trégua, e a gente vai fazer isso. É claro que a gente vai fazer, aceitaram a proposta na mesma hora. Na batalha de Kurukshetra, a mesma coisa. Quando Krishna disse: eu posso ficar com um de vocês e o meu exército pode ficar com o outro. O que é que vocês escolhem? Aí Duryodhana disse: eu escolho o exército. E Arjuna disse: ficou com Krishna. Imagine o exército de Krishna que vinha de Dwarka, era muito competente. Então, esse exército ficou com Duryodhana, aumentando. Então, o Duryodhana tinha um exército mais competente e mais numeroso, mas Arjuna tinha Krishna. Então, é bem chocante tudo isso. Às vezes a gente vai perdendo, e pode até se desesperar e perguntar: onde está Krishna? Por que tanto sofrimento? Por que eu tenho que sofrer tanto? Eu sou um devoto, olha o que está acontecendo. Por quê? Porque calma. Não sabemos exatamente por quê. Esse mundo é cheio de injustiças mesmo. Constantemente estamos sujeitos a injustiças do mundo. Não vamos julgar Krishna pela nossa felicidade ou nosso sofrimento. Isso é dualidade. Krishna está além da dualidade. Às vezes, um sofrimento nosso é simplesmente austeridade, purificação. Não precisamos nos desesperar por isso. Só precisamos ter confiança de que estamos no caminho certo, que gradualmente nós vamos chegar à plataforma de iluminação espiritual de Krishna Prema Bhakti, que é o nosso sadhya, o nosso objetivo. É isso. Então aqui nós vemos, e foi bem interessante, o Prabhupada começa o significado parecendo que está falando para alguma discussão de hoje em dia, né, sobre política. Pode-se inferir desse verso que política, diplomacia,
propensão a enganar e tudo o que encontramos neste mundo em termos de negociações individuais e sociais entre dois partidos apresentam-se também nos sistemas planetários superiores. Os semideuses foram a Bali Maharaj com a proposta de fabricar néctar e os daityas, os demônios, logo aceitaram, considerando que, uma vez que os semideuses já estavam fracos, ao se produzir o néctar, os demônios tomá-lo-iam deles e usá-lo-iam para seus próprios propósitos. Só que eles não calcularam, né, que Krishna estava. Sabe o que aconteceu, só para adiantar um pouco o tema que a gente vai estudar mais adiante? Acontece que Krishna entendeu aquilo e viu que os semideuses de fato iam perder. Então, viu que um dos demônios se infiltrou no meio dos semideuses, chamado Rahu. Ele se infiltrou no meio dos semideuses, ele conquistou o pote de néctar. Então Krishna decide aparecer. Imagine, era uma guerra, só tinha homem ali, não tinha mulher nenhuma na guerra. Não há nenhuma referência. Não é como na guerra na independência, nas pequenas batalhas de independência no Brasil, como na Bahia, que Maria Quitéria se tornou uma soldada. E ela entrou como soldado para lutar e se vestiu de homem, porque não podia ser aceita como mulher. Hoje já tem, mas naquela época não tinha. E ela se vestiu de homem sem nenhuma situação sexista. Ela só queria defender a pátria. Então ela foi, depois ela ficou como mulher mesmo, chegaram a aceitá-la como mulher. Graduaram ela no fim, porque ela foi vitoriosa e houve vitória. Então não tinha nenhuma mulher. Então Krishna disse, se eu aparecer agora como Govinda, não tem nenhuma gopi aqui para gostar de mim. Então eu vou aparecer como uma mulher. Então Krishna apareceu como Mohini. Krishna aparece no meio daquele bando de homens, né? Semideuses e demônios, ele aparece como Mohini. E o que todos fizeram? Quanto mais ela passava, todo mundo conhece esse movimento, né? Então, acompanhando a garota que apareceu ali. Então ela foi lá e tomou o néctar de Rahu. Tomou e rapidamente entregou para os semideuses. Os semideuses foram embora com néctar. Mais ou menos assim, vocês vão ver todos os detalhes. Mas foi... Então Krishna tem controle sobre toda a natureza material, sobre toda a natureza espiritual. Ele declara-se no Bhagavad Gita como a fonte original de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana dele. Ele diz, tudo emana de mim. E ainda diz assim, quem entende isso, os sábios que sabem disso perfeitamente se rendem. Me adoram de todo o seu coração, independente das sementes que tenham no coração. Os sábios que sabem que Krishna é a fonte original de todos os mundos, materiais e espirituais, aceitam Krishna, se rendem a Krishna e adoram Krishna de todo o coração. É isso. Esse é um dos versos principais do Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samamvita. Krishna dá essa garantia. Então, aqui nós estamos vendo essa disputa, o significado traz a disputa entre dois partidos, diz que isso existe aqui, mas também existe lá, a gente já sabe disso, né, que aqui a coisa está preta. Hoje já não se pode mais falar dessa maneira, mas que a coisa está difícil. Mas a gente sabe que o abrigo é Krishna. E enquanto a gente não pode se render completamente a Krishna, a gente ajusta a inteligência para saber, bom, eu não estou me rendendo porque eu tenho crenças limitantes. As crenças limitantes. Eu acreditei no mundo material e agora eu estou cheio de crença limitante. E essas crenças limitantes
não me permitem me render a Krishna instantaneamente. Então eu ainda me sinto totalmente inclinado a acreditar naquelas propostas mundanas que eu escutei na escola, naquelas propostas mundanas que eu escutei no meu grupo de voleibol, de natação, de futebol, que eu estava no meu grupo de música, na minha banda, tudo que eu escutava ali. Até quando eu tive iniciação política, eu me lembro, eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos quando chegou um cara no nosso grupo que falava de teorias políticas maravilhosas e eu fiquei impressionado, fiquei amigo dele, fiquei ouvindo e tudo, depois comecei a ler e tal, e aí eu conheci tal autor e tal idealizador político e depois eu assisti um comício e fiquei impressionado com o carisma do político que falava e era tudo que meu amigo dizia. Foi assim e agora tudo aquilo é crença limitante dentro de mim. Eu não posso me render a Cristo. Eu estou limitado por minhas crenças. É triste. E a iniciação sexual? E a iniciação sexual? Que é pior ainda do que a política, porque tem um motor ligado, produzindo dentro da gente gotinhas de droga, né? De hormônios, para poder estimular. E a gente está ali, o tempo inteiro na corrente sanguínea, sendo jogada aquela intoxicação que nos faz abastecer as nossas crenças limitantes. Sim, eu sou homem. Sim, eu sou mulher. Sim, eu sou isso. Sim, eu sou aquilo. E por isso eu tenho que idealizar algo para satisfazer a minha identidade. Crenças limitantes. Em algum momento nós vamos ter que ter uma crença libertadora. A crença libertadora é quando a gente for capaz, né, de receber essas mensagens que vêm do Bhagavatam, que vêm do Bhagavad Gita. Prabhupada tinha 70 anos quando veio para o Ocidente. Imagine. Eu lembro quando Purushatraya Maharaj estava na idade de Prabhupada, a gente estava conversando entre os sannyasis, ele disse: eu estou exatamente na idade que Prabhupada saiu da Índia para vir para o Ocidente. Ele é fortão, né? Agora eu estou chegando nessa mesma idade. Dentro de pouco tempo, eu estou fazendo 70 anos também, poucos meses. Então, imagine quantas limitações o corpo tem com essa idade. A mente, a memória. E foi com essa idade que Prabhupada saiu. Por quê? Porque ele não tinha crenças limitantes, ele só tinha uma crença. A poesia que ele faz, que está no Prabhupada Lilamrita, é de que ele se rende a Krishna e diz: eu não sei o que o Senhor me mandou fazer aqui nesse lugar horrível. Ele chama, a gente paga caríssimo para fazer turismo nos Estados Unidos. E ele diz: eu não sei como o Senhor me mandou para esse lugar horrível. Chamou Miami de horrível. Não foi exatamente Miami, mas estava perto. Imagine, Nova York, os shoppings de Nova York, comprar roupa, a classe média metida, vai para Nova York comprar roupa de bebê. Quando a mulher está grávida, antes dos 5 meses tem que ir comprar, porque depois não pode mais viajar, não sei o quê. Vai comprar roupa de bebê em Nova York. Sabia disso? Pois é, mas me contaram isso. Porque é bem baratinho lá. Aí vai lá, a gente passeia, faz não sei o quê, ainda trouxe todo o enxoval da criança, portanto, gastei pouquíssimo. Imaginem. E Prabhupada diz: esse lugar horrível, horrível. Eu não sei, mas seja lá o que for, eu vou dançar conforme o Mahamata. Eu vou dançar conforme a sua música. Eu estou pronto para servir. Ele só tinha crença libertadora. A crença de que Krishna é o controlador supremo, que a pessoa é alma espiritual, que o único propósito deve ser servir a Krishna, servir as pessoas, ajudar as pessoas em sua iluminação, na sua conscientização. Isso são crenças libertadoras. Mas não as crenças limitantes que não nos permitem nos render a Krishna, não nos permite fazer amizade com os Vaishnavas. Imagine.
crenças limitantes que nos fazem julgar uma pessoa por qualquer coisa de acordo com o que a gente já conhece e excluir. Imagine que situação. E aí a gente interrompe o processo de Krishna Prema Bhakti em Sadhu Sangha. Imagine. Sadhu Sangha é o segundo nível. Segundo nível. E a gente interrompe por não querer associação com os Vaishnavas, por não querer escutar os Vaishnavas. Por quê? Porque as nossas crenças limitantes nos levaram a julgar o Vaishnava. Ou a Vaishnavi. E a gente... Então, crença limitante é o fim da picada. Não tem nada mais filosófico do que isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos estudar, conhecer as Escrituras, nos dedicar a esse conhecimento aqui, seguir adiante com crenças libertadoras, e cada vez que vem as crenças limitantes, a gente faz a avaliação dela e diz, essa é uma crença limitante, eu vou com calma com ela. Não posso extraí-la para não haver um choque varnashrâmico internamente, mas dentro da minha posição, do sistema varnashrama, de varna, de ashrama, na minha relação com o serviço devocional, com o dever prescrito, com a circunstância em que eu me encontro, com a aprovação do meu mestre espiritual, seus representantes, eu vou tocando. Mas que é uma crença limitante, eu sei que é. Estou desperto. Eu sei que é. Em algum momento, eu vou me livrar dessa. Agora eu preciso iluminar minha mente, minha inteligência com crenças libertadoras. E as limitantes, a gente vai trabalhando com elas aí ao longo do percurso. Nada é assustador. O processo de Bhakti é bem longo, gradual. Prabhupada usa essa expressão várias vezes, que o processo é gradual. Amém. Vamos parar por aqui sem perguntas, para que a gente tenha um tempinho para nos preparar. E hoje vamos receber convidados. Não tem nada mais importante do que receber os nossos convidados. Os convidados que já foram recebidos, agora tem que receber os que estão chegando do mesmo jeito que foram recebidos aqui. Aí depois a gente fica sabendo. Se houver alguma queixa dos visitantes, é porque os nossos convidados foram mal recebidos. Mas saibam disso. Agora vocês já são antigos. Vocês já estão aqui morando em Vrajadama desde ontem. Estão morando aqui. Fabiana, há quanto tempo você mora em Vrajadama? 2 dias. Desde... Eu cheguei quinta. 3 dias. Muito bem. Você é um devoto antigo em Vrajadama. Receba os convidados hoje, Fabiana. Viu? Receba como receberam você. Todos aqui da mesma maneira. Tá bem? É isso aí, gente. Vou contar uma história verídica para completar, já que eu não vou dar o mesmo tempo para a pergunta. Mani Manjari, quanto tempo você mora em Vrajadama? Desde que eu nasci. Não, mas eu estou falando em Vrajadama. Tem 1 mês. Tem 1 mês. Vocês provaram a praçada de ontem, de anteontem, tudo? Olha como ela recebeu vocês. Em 1 mês, ela entendeu que tinha que entrar na cozinha e produzir uma super praçada para poder agradar todo mundo. E ela veio fiscalizar. Vocês viram? Eu vi. Eu fico esperto, fico ligado. Ela chegou por cima do murinho aqui e disse, olha, troca aquilo ali, não sei o quê, tira aí esse balcão. Ninguém estava ouvindo, todo mundo só olhando a passada ali. E ela, não sei o quê, troca o prato ali. Aí eu cheguei para servir pelo canal que eu tenho, que é assim, com o prato, aí colocaram pipoca no meu prato e colocaram um monte de grão de pipoca que não tinha... Está desculpado, Daniela. Que não tinha estourado. Aí ela disse, Maharaj, isso é Mani Manjari. Maharaj, colocaram um monte... Não coma isso não, Maharaj. Não coma esses milho que foram
que não estouraram, não. Isso é como ela foi recebida em Vrajabhumi, né? Ela vem de Vraja, porque ela já nasceu, né? Ela vem de Vrajabhumi e lá ela foi recebida assim. Agora ela chega aqui em um mês, já se ajustou e já está recebendo todo mundo. Então, Fabiana e todos que aqui estão, que já estão... Fabiana é mais antiga, tem 3 dias, mas de 3 dias para cá muita gente chegou. Então, por favor, recebam bem os convidados na festa de domingo de hoje. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.